Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre uma notícia triste aqui, meus amigos. Uma notícia um pouco pesada até, que acabou pegando surpresa aí muitos fãs, muitos profissionais do meio dos quadrinhos de super-heróis especificamente. E a notícia envolve o Jorge Pérez, desenhista que muito possivelmente você deve conhecer. Se você lê quadrinhos, se você conhece os personagens do DC da Marvel, em algum momento você deve ter lido algum trabalho que ele tenha participado, que o Pérez tenha participado. E a notícia que a gente recebeu, que foi dada inclusive pelo próprio Jorge Pérez no Facebook, é que ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas estágio 3. Infelizmente é inoperável. Ele até destaca que foi dado opções para ele de quimioterapia, de outros procedimentos, mas considerando junto com a sua família todo o estresse que isso iria gerar, todo o movimento que ele ia ter que fazer para ir no hospital, passar pela quimioterapia, que é muito doloroso, que é muito complicado, sendo que é inoperável, é um câncer que realmente você não tem o que fazer. Então ele decidiu deixar a vida correr, e isso acaba dando um diagnóstico para ele de 6 meses a 1 ano de vida. Então acaba sendo uma notícia muito pesada, né? Principalmente pelo fato que uma pessoa vai passar por isso, que câncer sempre é uma doença muito complicada, é uma doença agressiva, é uma doença triste, é uma doença realmente triste, os familiares que estão junto sempre sofrem também, não é algo fácil de jeito nenhum, mas também a gente fica sentido pela pessoa que é, né? O Pérez realmente é uma lenda nos quadrinhos de super-herói, realmente é um desenhista que ele é fenomenal, ele tem uma participação muito importante nas majors, né? Nas editoras Marvel e DC. Na DC nem se fala, no universo do morcego ele tem uma participação também que é fundamental. Quando você fala, por exemplo, dos Robins do universo do Batman, o Jorge Pérez ali tem uma participação importante na vida do Dick e do Tim Drake. Quando a gente fala do Dick Grayson, a gente lembra da fase fundamental lá dos Novos Titãs junto com o Marv Wolfman que o artista fez. E foi nessa fase que o Dick deixou de ser o Robin para se tornar o Asa Noturna. Tanto é que a criação do Dick Grayson como Asa Noturna é acreditado ao Marv Wolfman e o Jorge Pérez. Quando você for ver qualquer crédito aí de filme, animação e etc, você verá lá Asa Noturna criado pelo Marv Wolfman e o Jorge Pérez. Toda essa fase dos Novos Titãs é muito boa, inclusive ela saiu mais recentemente na coleção Lendas do Universo DC Jorge Pérez pela editora Panini Comics, mas esse arco, o Contrato de Judas, é um dos principais do que envolve essa fase. Então você vê o dedo dele no Asa Noturna, por exemplo, se não tivesse Jorge Pérez, junto com o Marv Wolfman, obviamente, mas se não tivesse Jorge Pérez, nós não teríamos o Asa Noturna tal qual nós conhecemos, que foi se desenvolvendo com o passar do tempo, mas que acaba vindo de um trabalho muito importante feito pelo Pérez. Se você pega o Tim Drake, o arco Um Lugar Solitário para Morrer, onde foi desenvolvido o personagem para se tornar o novo parceiro do Batman e começar a treinar com o Homem-Morcego, junto com o Marv Wolfman, o Jorge Pérez fez o argumento do arco Um Lugar Solitário para Morrer e fez as histórias, fez os desenhos das histórias que envolvem os Novos Titãs. Então veja só, o Tim Drake também passou ali pelo dedo do Pérez para ser estabelecido como esse personagem que também seria muito importante, que teria um desenvolvimento muito importante com o passar do tempo no universo do morcego. Possivelmente os Novos Titãs seja o maior trabalho do Pérez na DC, ele realmente fez um trabalho significativo ali, mas ele fez também parte do mega evento chamado Crise nas Infinitas Terras. É o evento assim que definiu o que é uma mega saga para todos os quadrinhos de super-heróis. Crise nas Infinitas Terras é um trabalho importantíssimo para a indústria como um todo. E o cara lá estava fazendo o trabalho, fazendo toda a sua arte significativa, toda a sua arte detalhista para compor as diversas terras morrendo, se destruindo, os super-heróis tentando salvar, combater o Anti-Monitor, trabalho que já foi inclusive adaptado para séries da CW e sempre é citado como o grande evento, né? Quando você vai tentar fazer uma adaptação ou quando você vai fazer um grande evento da DC, você sempre acaba remetendo à Crise, porque realmente é a pedra de Roseta no que envolve mega sagas, grandes eventos cósmicos que seja, de todos os universos de quadrinhos possíveis. Fora esses dois trabalhos citados como os Novos Titãs e Crise nas Infinitas Terras, ele também tem uma participação fundamental com a Mulher Maravilha, também tem a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, você vai ver ele fazendo outros trabalhos interessantes, ele participou das outras crises também, como Crise Infinita, como artista de preenchimento, ele participou de alguns momentos da Crise Final, em alguns spin-offs lá, que envolve até o Superboy Prime, ele chegou a participar também de histórias do Superman lá, dos Novos 52, mas ele acabou saindo do trabalho porque ele teve problemas com o editorial da DC, como muitas pessoas tiveram na época dos Novos 52. Mas como ele teve passagens significativas tanto na Marvel quanto na DC,
eu acho que ele era o cara certo para fazer um dos maiores crossovers no que envolve essas duas editoras, que é Liga da Justiça e Vingadores. Ele participou junto com o Kurt Busiek de todo esse evento que era muito esperado pelos fãs, que não ia em alguns momentos no passado, mas que então, no começo dos anos 2000, aconteceu. Então ele estava lá fazendo a Liga e os Vingadores se encontrarem, se combaterem, se entenderem, enfrentar o grande vilão da vez. Acho que a Liga e Vingadores é tido como o crossover no que envolve essas duas editoras. É claro que os primeiros crossovers, eles são importantes também. Os primeiros mesmo, como Superman e Homem-Aranha, Batman e Hulk, os X-Men e os Novos Titãs, que não foi desenhado por ele, esse último. Mas Liga da Justiça e Vingadores é realmente aquele crossover que é, digamos assim, a síntese da magnitude que envolve essas duas equipes. E ter a arte do Jorge Pérez fazendo isso acaba sendo aquele casamento perfeito para você conseguir retratar as duas equipes e todos os detalhes que envolvem a história dessas duas equipes. Então isso que é o importante. E é muito, mas muito legal ver esse trabalho do Pérez. Quando você pega, por exemplo, a capa da edição número 3 aqui de Liga da Justiça e Vingadores, da minissérie em 4 partes, você vê todo os detalhes aqui dos personagens, todos os personagens da Liga dos Vingadores aparecendo, da Marvel, da DC como um todo, né? Eu acho muito bacana como o Pérez, ele é o cara que consegue fazer os desenhos colossais. Na minha mente eu defino o Jorge Pérez como o desenhista das artes colossais. Ele é aquele cara que fazia aquelas artes gigantescas, cheios de detalhes, cheio de personagens, cheio de easter eggs. Você ia vendo a arte dele, você ia reparando em cada detalhe que ele ia colocando e você ia se surpreendendo com cada ponto que você avistava na arte dele. Quando você pega esse desenho da Liga dos Vingadores, você vê isso. Quando você pega aquela arte gigantesca da Crise nas Infinitas Terras, você vê isso também. E são várias outras artes que você vai vendo essa característica do Jorge Pérez. E eu acho isso muito, mas muito importante. É um cara que realmente ia no detalhe para trazer a trama toda ou fazer a composição de uma capa, né, que representasse o que são os heróis da DC, os heróis da Marvel, as equipes e assim por diante. Então é um artista que tem uma participação fundamental e que já colocou o seu nome na indústria como um todo, e ele imortalizou a sua presença nessa indústria. Esse que é o ponto. Ele nunca vai ser esquecido de maneira nenhuma, como muitos outros artistas, criadores, roteiristas e etc. que passaram por esta indústria. Na mensagem que ele colocou no Facebook, ele destaca que já estava aposentado já faz um tempo, desde 2019, porque ele já não conseguia desenhar como antes, ele estava com um olho ruim até para desenhar. Ele fazia desenhos pontuais durante a sua aposentadoria, ele fazia alguns pedidos aí feitos pelos fãs, né? Fazia um desenho lá comissionado ou coisas do tipo, ou também outros trabalhos aí que ele tivesse muito, mas muito interessado. Mas agora nesse período então que ele vai ter todo esse momento importante com a sua família e assim por diante, é o momento também que ele vai sentir dos seus fãs aí todo o amor e carinho que a legião de leitores de quadrinhos tem por ele. Uma das coisas que ele destaca é que ele consegue ainda autografar, né, fazer autógrafos, então ele quer fazer uma grande sessão de autógrafo com os fãs e ao mesmo tempo ele quer fazer uma grande última participação em algum evento aí, para também não só demonstrar que ele é muito agradecido com os fãs, com a indústria, mas também receber da galera todo esse apoio nesse momento que é importante para ele. Então com certeza é uma notícia triste, mas pelo menos dentro aí desse tempo que ele acaba tendo ali restando, ele vai ter o apoio de muita gente, ele vai sentir que ele foi realmente uma pessoa muito querida no meio e muito importante, né? De novo, ele imortalizou o nome dele, não tem como tirar o nome dele da indústria, de todo o seu papel fundamental com vários personagens que nós gostamos de ler todos os dias. Então ele realmente ficou marcado na história e nunca vai ser esquecido. E cabe então a gente dar esse último apoio, né? esse apoio no fim de todo esse momento, até para honrar o nome dele. Inclusive, caso você tenha interesse, você pode ir no Facebook dele, deixar uma mensagem dentro dessa postagem que ele colocou, deixar seu apoio e assim por diante. E quem tiver a possibilidade de ver ele pela última vez, eu acho que vai ser algo muito, mas muito legal, não só para você, mas para ele, né? Isso que é o importante. Então é isso, meus amigos. Uma notícia triste, realmente é muito ruim falar sobre essas coisas, mas a vida tem disso. A vida acontece muitas coisas e a finitude, ela existe também. Então não tem como você passar disso. Não tem como você ignorar esses detalhes. Mas então eu quero saber de você, em homenagem ao Jorge Pérez aí, me conta aqui embaixo qual é a obra que você mais gosta dele. Qual o trabalho, qual que é o desenho que você mais curte que ele fez. Novos Titãs, gosta, sei lá, do Lugar Solitário para Morrer, com a aparição do Tim Drake, trabalhos com a Marvel, DC, Crise nas Infinitas Terras,
Me fale aí qual que é o trabalho que você acha que é o trabalho do Jorge Pérez e ao mesmo tempo me diga aí como você conheceu a arte dele, qual foi a sua primeira impressão que teve com o trabalho do Jorge Pérez. Traga seu comentário, quero saber de você e ao mesmo tempo ficam meus votos sinceros então, porque o Jorge Pérez nesse momento aí tenha todo o amor e felicidade que ele vai ter com certeza, sem sombra de dúvida, e que ele saiba que ele é uma pessoa muito importante para a vida de muitos leitores de quadrinhos. Então é isso, vou ficando por aqui.